Olá, minha musa co-criadora! Bem-vinda ao episódio 8 da terceira temporada do Manifesting with Ali. Se você é nova aqui, eu sou sua host, a Alê. Eu sou professora e neurocientista comportamental. E aqui a gente fala sobre neurociência aplicada às leis universais. E eu tô aqui para te entregar as ferramentas, os recursos, as estratégias baseadas em ciência para você manifestar a realidade dos seus sonhos, até aqueles mais ousados. Porque, gente, o universo não está economizando para quem sabe pedir e se alinhar. Então, vamos lá. Essa semana, eu recebi 3 mensagens e perguntas em dias diferentes sobre como fazer as outras pessoas acreditarem na lei da atração, acreditarem no pensamento positivo, no poder da mente, sabe? E parece que quando a gente descobre esse poder, a gente quer mostrar, né, a verdade da vida para todo mundo, porque a gente se sente tão bem, a gente sente um poder, a gente sente uma coisa tão boa no coração que a gente quer aquilo para todo mundo que tá ao nosso redor, né? Porque a gente quer o bem das pessoas que a gente ama. E isso a gente faz, gente, mudando e trazendo nós mesmas o resultado do que a gente prega. Ninguém questiona resultado. Você muda tanto que as pessoas começam a te perguntar como e o que você está fazendo, e aí é hora de apresentar os seus conhecimentos. Eu resolvi fazer esse episódio de hoje mais para te fortalecer nas novas crenças, porque enquanto você ainda não tem todos os resultados que você quer, muitas dúvidas passam pela nossa cabeça, né? É um eterno, será que, sabe, funciona mesmo? Sabe aquelas duvidazinhas que ficam? Principalmente quando a gente cruza com pessoas que a gente ama que falam justamente o contrário. E eu tô aqui para te fortalecer mesmo, fortalecer suas crenças novas de que sim, a lei da atração é uma lei super poderosa do universo e eu quero que você tire todos os benefícios dela para sua vida. Eu vim te trazer também uma base científica mesmo por trás da ideia de que aquilo que você foca expande. A lei da atração, ela ganhou fama mundial com um livro e o filme O Segredo, né? Aliás, eu nunca vou esquecer a sensação quando eu vi esse filme. Eu sentadinha no meu sofá, lá na Tijuca, quem é do Rio de Janeiro sabe, a zona norte do Rio de Janeiro. E eu lembro muito da sensação e o que é aquilo, né? O que ver esse conhecimento despertou em mim na época, sabe? A lei da atração é uma das leis universais que eu acho que tem mais força, sabe? Porque ela tem uma força tão constante quanto a gravidade, sabe? Você joga um negócio no chão, o negócio cai. Então, é literalmente isso. Você atrai aquilo que você emite. Mas além da espiritualidade, a ciência também tem muito a dizer sobre os nossos pensamentos e emoções, sobre como eles moldam a nossa realidade, né? E é aqui que entra a neurociência. O nosso cérebro, ele é moldável. Ele não é uma estrutura fixa, mas ele é um sistema vivo que está o tempo todo se reorganizando. Essa capacidade recebe o nome de neuroplasticidade. Quando a gente é criança, essa plasticidade, ela tá no auge, sabe? Qualquer estímulo, uma experiência, um jogo, uma palavra nova, cria conexões rápidas e poderosas que ajudam o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional. E é por isso que o ambiente infantil tem tanto impacto na formação da nossa mente. Mas esse processo, ele não acaba quando a gente cresce. Ao longo da nossa vida, mesmo na fase adulta, o cérebro continua se transformando. A cada novo aprendizado, a cada novo hábito repetido, a cada emoção vivida, as nossas conexões neurais, elas se fortalecem ou se enfraquecem, reorganizando padrões e criando novas possibilidades. Então, o cérebro, ele não é um depósito de memória guardada. Ele é dinâmico, sabe? Tudo que a gente percebe pelos sentidos é processado, é reinterpretado e ele é integrado com aquilo que a gente já sabe. A memória e a percepção trabalham juntas para formar nossos conceitos sobre o mundo, sobre nós mesmas e para orientar as nossas escolhas. Assim, o que você pensa e sente não fica só armazenado, fica literalmente remodelando a sua estrutura cerebral.
E é exatamente aí que a lei da atração ganha respaldo científico. Quando você foca em um pensamento ou numa emoção específica, você não está só imaginando algo abstrato. Você está estimulando redes neurais, fortalecendo caminhos no cérebro, que, cara, quanto mais reforçado, mais automáticos eles se tornam. Então, em outras palavras, você treina literalmente, igual o treino que você vai para academia, você treina a sua mente para operar num novo padrão. E esse padrão influencia a forma como você age, reage, percebe oportunidades e até como interage com o mundo à sua volta. E por que isso ajuda a atrair o que a gente quer? Porque o cérebro funciona como um filtro da realidade. A gente recebe milhões de estímulos por segundo, mas a gente só consegue perceber uma parte minúscula deles. Quem decide o que entra no seu radar é justamente esse filtro mental, que é programado de acordo com aquilo que você acredita, sente e foca. É como se fosse um buscador interno ajustado para confirmar as nossas expectativas. Então, quando você repete pensamentos e emoções alinhados com o que você deseja, esse filtro começa a destacar no ambiente externo exatamente as oportunidades, pessoas e situações que ressoam com essa frequência interna. Ou seja, você não apenas pensa diferente, você começa a enxergar diferente. E quando você enxerga diferente, você age de outro jeito. Você toma decisões mais alinhadas e você se conecta com caminhos que antes nem pareciam existir. Então, é nesse ponto que a consciência e a espiritualidade se encontram. A neurociência mostra como o cérebro se reorganiza e passa a buscar coerência entre o que você sente e o que você vive. Já a lei da atração traduz isso como o campo energético que você emite, né? Vibrando em sintonia com aquilo que você deseja. Então, o resultado é que, pouco a pouco, a realidade externa ela começa a refletir o seu mundo interno. E é aqui que entra um ponto que eu acho super importante. Manifestar não tem nada a ver com acreditar em mágica, sabe? Que as pessoas falam assim, então tá, então eu vou sentar no meu sofá e vou esperar, entendeu? O que eu quero acontecer, os meus milhões entrarem na minha conta, né? As pessoas acham que toda vez que a gente fala, né, que eu falo de lei da atração, para quem não acredita, a pessoa fica, então tá, então eu vou ficar dentro do meu quarto fazendo isso. E, na verdade, manifestar vai muito além disso, né? Isso também, o pensar, o imaginar, o ficar lá sentadinho no seu sofá pensando no que você quer, é uma das partes de como você vai manifestar. Mas manifestar mesmo, trazer, o que é manifestar? É trazer para a sua realidade aqueles seus sonhos, é alinhar mesmo a sua mente, as suas emoções, as suas ações de forma tão coerente que seu cérebro passa a trabalhar a seu favor. É quando o que você deseja vem da união entre razão, intuição e coração. Quando esse desejo é verdadeiro e autêntico, você sente quase que uma força magnética, sabe? Que te impulsiona naturalmente na direção dele. E como que a gente coloca isso na prática? O processo ele pode ser entendido em 4 passos simples. Primeiro, consciência, perceber quais pensamentos estão te limitando sem se julgar. Segundo, atenção focada. Quando você identificar um padrão negativo, você se pergunta, cara, isso realmente faz sentido? E aí você abre espaço para mudar. Terceiro, prática deliberada. Toda vez que o padrão antigo aparece, você substitui por um novo pensamento, por uma nova ação, por um novo sentir. E quarto, apoio externo. Você cria ferramentas que te lembrem do seu novo caminho. Um quadro de visualização, um diário, ou mesmo compartilhar a sua jornada com alguém que te inspira. E, sabe, para te manter firme, sabe? As minhas alunas do clubinho, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente vai, sabe? Toda vez que alguém cocria, que alguém manifesta, que alguém consegue alguma coisa que queria, ou que alguém mudou o padrão, cara, a gente manda lá no grupo, porque isso vai reforçando para as outras integrantes do grupo de tipo, cara, isso funciona, isso vai acontecer, sabe? Quando você ouve aqui o podcast, ou quando você ouve as minhas aulas, enfim, isso é uma maneira de ter um apoio externo. E foi esse ponto que me fez gravar esse episódio de hoje.
Porque cada vez que você pratica e que você ouve alguém que já conseguiu o que você quer, o seu cérebro vai criando novas conexões e fortalecendo os caminhos que sustentam essa nova realidade. Isso é literalmente a neuroplasticidade, né, que eu expliquei para vocês em ação. E aqui entram duas ferramentas clássicas da lei da atração, que é a visualização e a gratidão. Quando você visualiza algo com emoção, como se você já estivesse vivendo aquela cena, o seu cérebro ativa as mesmas áreas ligadas à ação real. Sabe uma coisa que eu amo fazer? Eu amo colocar uma música maravilhosa no meu ouvido. E, cara, eu vou andando por aí, sabe, pela vida, ouvindo aquelas músicas, sabe, que parece que você tá desfilando, sabe? Você vai desfilar. Coloca uma música que você gosta e desfila. E fica imaginando, assim, as pessoas te dando parabéns pela sua conquista, sabe? Porque às vezes a gente tá lá deitadinha na nossa cama e fica, ai, cara, será que eu tô sentindo a emoção? Tu tem que criar o ambiente pra sentir essa emoção, sabe? Então, tu imagina as pessoas te dando parabéns, te abraçando, falando, nossa, como você mudou a minha vida. Ou, sei lá, você quer um emprego, então você se imagina, sabe, recebendo aquela proposta de emprego, ou, sei lá, você indo lá no seu primeiro dia e, cara, tu coloca uma música, tu desfila e tu fica imaginando aquela cena na tua mente, sabe? Porque é isso, sabe? O seu cérebro, nessa hora, ele tá ativando as mesmas áreas ligadas à ação real. E ele libera neurotransmissores como dopamina, serotonina, que, cara, aumentam o seu prazer, a motivação, a confiança. Isso faz com que o seu corpo comece a acreditar que aquilo já é verdade. E aí, de forma natural, você passa a agir e decidir em alinhamento com essa nova realidade. A gratidão, por sua vez, ela funciona como um treino diário para ajustar o seu radar mental. Cada vez que você reconhece e celebra o que já existe de bom na sua vida, você está reforçando redes neurais de abundância, de satisfação, de bem-estar. E isso muda a forma como você percebe o mundo ao redor e faz com que mais situações em sintonia com esse estado cheguem até você. Então, percebe como tudo se conecta? A ciência mostra que o cérebro busca coerência entre o que você pensa, sente e vive. A espiritualidade traduz isso como energia vibracional. E quando você une os dois, pensamento, emoção e ação em sintonia, você cria uma força magnética que atrai experiências compatíveis com seu estado interno. E é justamente por isso que você não precisa convencer ninguém da lei da atração. O seu próprio resultado vai falar mais alto. Quanto mais você pratica e se fortalece nesse alinhamento, mais a sua realidade se transforma. E quando isso acontece, as pessoas começam a notar e perguntar, cara, o que você está fazendo? Sabe? Como que você chegou até aí? Como que você teve esse resultado? Esse é o momento em que você compartilha a sua verdade e inspira outras pessoas a despertarem para esse poder. No fim das contas, gente, o universo, como eu falei para vocês lá no início, ele não está economizando em nada. Ele apenas está esperando que você se alinhe para te entregar tudo. E se o tudo inclui que, sei lá, os seus pais, os seus amigos, o seu namorado, namorada, enfim, as pessoas ao seu redor mudem também a energia delas, isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque você tem esse poder de mudar as frequências ao seu redor. Então, espero que eu tenha conseguido fortalecer a sua crença de que a lei da atração existe e ela está funcionando ao seu favor para te trazer exatamente o que você quer da sua vida. E se esse episódio ressoou com você, se ele fez sentido com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se você quer aprofundar ainda mais nesse caminho, vem para o nosso clubinho de mentalidade em formato de audioaulas. E lá eu te ensino tudo, a reprogramar sua mente, criar uma vida próspera, leve, alinhada em todas as áreas, dinheiro, amor, saúde, propósito, relacionamento, poder pessoal. E é isso. Eu te espero lá, minha musa co-criadora. Até o próximo episódio. E nunca se esqueça, o universo não tá economizando. Ele vai te entregar tudo. E eu tenho certeza que eu vou ver você viver a vida dos seus sonhos. Um beijo!